o traço masoquista, ele começa no momento do desfraude, que é quando a criança tem em torno de 2 anos e meio a 3 anos e meio de idade. É quando a mielinização desceu, a mielinização chegou até a região da lombar e ela começa a ter percepção dos esfíncteres. Antes dos 2 anos e meio, aos 3 anos e meio de idade, a criança ela não sabe quando vai sair o cocô e quando vai sair o xixi. Por quê? Porque ela não tem percepção sensorial dos esfíncteres. Hoje, se vem uma vontade de fazer alguma dessas duas coisas, é porque tu sente, por quê? Porque os teus esfíncteres, tu já tem controle e tu já tem sensibilidade dos teus esfíncteres. A criança até essa fase, ela não tem isso. Então, o cocô enche a barriguinha e sai. A criança não sabe, não, está na hora de ir no banheiro. Ela não entende isso, tá? Então, o que acontece? Ela não percebe que ela vai fazer cocô. Pô, a criança já fala, normalmente nessa idade, né? Já interage com os outros, já faz gracinha, já tá entendendo ali, já tem uma certa cognição. A criança já tá entendendo o que tá acontecendo. Aí, o que o adulto espera? Que essa criança simplesmente avise quando vai fazer cocô. Poxa, a criança já fala, já come sozinha, já faz isso, já faz aquilo. Aí chega na hora de fazer o cocô, a criança faz na calça. Ô fulaninho, por que tu fez cocô na calça? Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e pergunta por que a criança não falou. Aí ela não sabe por que ela não falou. Eu não falei porque eu não sabia, né? Aí a criança não tem o que dizer pra gente. E aí ela sente o quê? Ela sente que ela decepcionou alguém que era importante pra ela. E ela se sente o quê também com a cobrança? Ela se sente humilhada. E aí ela sente a dor da humilhação. E aí ela entende que, poxa, toda hora eu tô fazendo algo errado. Toda hora eu estou tendo as minhas merdas expostas. Toda hora eu estou fazendo merda e toda hora as minhas merdas estão sendo expostas. E aí, o que essa criança então vai desenvolver? Um recurso de força e organização. Vai ser uma pessoa, uma criança, que ela vai ser mais metódica, né? Ela vai buscar isso e vai padrão de funcionamento por toda a vida. Aquela pessoa que ela vai trancar. E ela, durante a infância ainda, ela vai o quê? Ela vai trancar o bumbum. Imagina que deu uma dor de barriga em ti, agora, nesse momento, e tu não consegue segurar. O que tu vai fazer? Tu vai trancar o bumbum, o esfíncter não tá aguentando. Tu vai trancar o bumbum e vai dar passo bem curtinho até o banheiro, porque se der um passo um pouco maior, se tu abrir demais a perna, pode dar problema ali no meio do caminho. Agora imagina, se coloca no lugar dessa criança que tem que estar preparada para um cocô que ela não sabe quando ela vai vir. Ela vai seguir essa mesma lógica. Ela vai trancar o bumbum e vai trancar tudo o que tem ali dentro. Então ela não vai falar dos seus sentimentos, e ela não vai botar as suas merdas por fora, né? Ela vai guardar as suas merdas o máximo possível. Então é aquela criança que vai ser super organizada, se tiver no recurso, tá? Mas é aquela criança que tem a tendência a ser organizada, aquela criança que planeja tudo, que não dá um passo fora da linha sem ter certeza de que é seguro. Então são pessoas que buscam muito pela segurança, e aí são verdadeiras fortalezas. E aí, qual o formato do corpo dessa pessoa? São aquelas pessoas mais quadradas, né? Aquelas pessoas mais retas nas laterais. Normalmente tem os joelhos virados para fora, o pezinho, normalmente eles ficam com as pernas juntinhas e tem aquele pezinho que a gente chama de 10 para as 2 ou pé de pinguim, né? Que é aquele pezinho mais abertinho assim. Por quê? Porque ele se tranca tudo. Então, eles têm a musculatura mais densa, né? Mais densa e mais tensa, né? E aí é um traço quente. O oral é um traço que sente, e sente muito. Só que o oral sente e põe o sentimento para fora. Tem a necessidade de botar o sentimento para fora. Já o masoquista, ele sente tanto ou quase tanto quanto o oral. Porém, ele sente e guarda. Ele sente e engole aquilo. E talvez daqui a anos tu descubra algo de ruim que tu fez por algum masoquista. Porque ele vai sentir e na maioria das vezes ele não vai falar nada. Ele vai sentir e ele vai engolir a seco. Só que o que acontece? Uma panela de pressão prestes a explodir. A pessoa se segura tanto, mas tanto, que chega uma hora que ela não aguenta mais. Aí aquela gotinha, o copo encheu tanto, que aquela última gotinha fez tudo transbordar. E aí, nessas horas, os masoquistas eles vão botar tudo pra fora, vão xingar, vão falar, vão fazer, vão acontecer, e depois que eles se esvaziarem, eles vão se arrepender. E muitas vezes vão se culpar também.
Então, é um traço extremamente quente que tem essa característica, né, de guardar. E às vezes eles explodem, às vezes tem uns que já explode por tudo e por nada, que aí são as pessoas que estão tão na dor que elas já explodem por tudo e por nada. Já humilha para não ser humilhado, já xinga para não ser xingado, já ataca para não ser atacado. Tem aquelas pessoas que vão sentir, aguentar, até não aguentar mais e botar para fora, e aí se arrepende e tudo mais. E tem aquelas pessoas que vão sentir, não vão falar, não vão botar para fora, não vão explodir, mas vão se encher de doença, né? Porque tudo que tá preso, que tá sufocado dentro da gente, todos os sentimentos, as coisas não resolvidas, tudo que a gente sente não bota para fora, acaba virando problema depois. O Hulk, né? O incrível Hulk, se tu olhar, ele é bem característico mesmo. É um cara normal, que tá lá vivendo a vida dele, e quando chega num ápice de raiva, é tanta raiva que ele acaba virando aquele monstro quadradão, gigante e tudo mais, que é uma verdadeira fortaleza. Então, até o formato do Hulk já é mais quadrado, né? Uma pessoa também que tem bastante do traço masoquista é a Dilma, né, a ex-presidente. E aí, o que acontece? Os masoquistas, eles são programados para fazer tudo certinho. Então, são pessoas perfeccionistas, são pessoas que às vezes fazem até um pouco mais lento do que os outros, porque são pessoas ligadas no detalhe, são pessoas de executar, mas eles só executam aquilo que eles têm certeza que pode ser executado, né? Porque eles estão programados para evitar o quê? Evitar merda, né? Lembra lá a criança que teve que trancar a bundinha para não fazer cocô na calça? Pois é, ele foi programado para evitar merda. Aí, eles precisam de script. Eles só vão fazer, por exemplo, um professor, ele só vai dar aula, se ele for masoquista, se ele tiver com todo o conhecimento na ponta da língua. Principalmente se ele tiver na dor. Se ele tiver na dor, ele nem vai se ele não tiver um script. E aí, o que é interessante, que eu sempre trago uma reflexão quando eu falo do masoquista, porque eu dou o exemplo da Dilma, né, que ela é mais quadrada, pode ver as fotos dela, procurar na internet, normalmente ela vai estar com a boca assim, ó, mais fechada e tudo pra não dar merda. Então os masoquistas têm essa característica de, ó, trancar a boca. E aí, o que acontece? Quando a Dilma, por exemplo, né, ela tinha um discurso para fazer ou coisa assim, ela tinha um script. Essa mulher era uma oradora excelente. E isso independente de política. Pode gostar, pode não gostar. Tanto faz. Se gosta ou se não gosta dela. Agora, que a verdade tem que ser dita. Ela era uma excelente oradora quando estava com o script na mão. Quando alguém pegava ela desprevenida e fazia uma pergunta no improviso, porque os masoquistas, eles são péssimos no improviso. Quando faziam alguma pergunta que ela tinha que improvisar, dava uma merda atrás da outra. Que eram os memes, que era rodeada a internet de meme na época que ela era presidente. Porque ela só falava abobrinha, né? Mas quando que ela falava abobrinha? Quando ela não tinha o script, quando ela era pega desprevenida. E além disso, dela ser pega desprevenida e falar um monte de besteira, acabava que acontecia o quê? Aquela chuva de memes. O que aquela chuva de memes era? Crítica. E o que a crítica é para um masoquista? Para um masoquista, ele percebe a crítica como uma humilhação. Então, se tu convive com um masoquista e ele vive fazendo coisa errada, a pior coisa que tu pode fazer é chamar a atenção dele na frente dos outros. O masoquista, tu tem que falar com cuidado, porque senão ele se sente que vai decepcionar. Ele decepcionou, então ele se sente humilhado. Mas o que eu quero trazer é a reflexão de, olha a dor que essa pessoa sentiu, de reviver a dor dos traços, porque a pior dor que um ser humano pode viver é a dor dos seus principais traços. Enfim, os masoquistas são pessoas tensas, e mesmo que algumas não aparentem, guardam muito os seus sentimentos e estão sempre a um passo de explodir, ou podem estar sempre a um passo de explodir. E a questão de falar sobre sentimentos é interessante, que o masoquista, ele pode até reclamar. Eu não gostei de tal coisa, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, porque tava ruim, porque tava isso, aquilo, outro. Beleza. Mas o masoquista, ele não vai falar como ele se sentiu em relação a, né? Eu não gostei disso, não sei o quê. Mas ele não vai falar, eu me senti assim com essa situação, por isso eu não gostei. Não, ele só vai reclamar, mas ele não vai falar como ele se sente, tá? A não ser
ser que ele confie muito em ti. Uma outra coisa dos masoquistas que vocês precisam saber é que os masoquistas, eles são verdadeiras fortalezas. São pessoas que têm força para executar, forças para carregar as coisas. E aí, o que a gente faz com os pobres dos masoquistas muitas vezes? A gente pega todos os nossos problemas, os nossos lixos emocionais e a gente vai e desabafa. Só que a gente desabafa muitas vezes cobrando, ou às vezes a gente desabafa sem dizer que é um desabafo e a gente vai lá e despeja tudo na pessoa. E o que os masoquistas fazem? Eles pegam todo aquele nosso problema, todo aquele lixo emocional que a gente botou ali, eles pegam e seguram. E se agarram naquilo e andam com aquilo para cima e para baixo, até por anos. Então, não despeje seu lixo emocional nos masoquistas. Os masoquistas, eles são pessoas planejadoras, pessoas metódicas. São aquelas pessoas que assim, ó, tu dá uma lista pra pessoa ir no mercado. Mas pega o masoquista lá e dá a listinha pro masoquista no mercado. E aí faltou alguma coisa lá que tu esqueceu de colocar. Sei lá, vou comprar os ingredientes pra fazer um cachorro quente. Aí vai lá, anotou na lista pão, batata palha, maionese, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o masoquista vai, sabendo que vai fazer um cachorro quente, vai lá no mercado, compra tudo que tá na lista. Aí chega em casa, faltou a salsicha. Aí o masoquista vai olhar, cadê? Mas não tava na lista. Aí a pessoa vai dizer, tem que ter salsicha pro cachorro quente, é óbvio. E aí, óbvio, mas se era óbvio, por que tu não botou na lista? Pro masoquista, ele tá preocupado em executar e ele vai executar da melhor forma possível. No recurso, são pessoas extremamente leais, então ele vai executar. O problema não foi dele que não lembrou da salsicha, o problema foi teu que não botou a salsicha na lista. Porque eles foram programados para executar e eles vão executar exatamente como foi planejado. Então, eles não improvisam, né? Eles têm essa dificuldade do improviso. E aí, se eu improvisar, pode dar o quê? Pode dar merda. Então, não vai ter improviso nessa questão aí e eles vão executar exatamente. Então, não use a força do masoquista para que ele carregue peso, gente. Pelo amor de Deus, não despeje o teu lixo emocional nos masoquistas. Use a força do masoquista, o recurso do masoquista de organização e de planejamento, de disciplina. São pessoas que precisam de rotina, são pessoas que gostam das coisas tabeladinhas, das coisas na planilha ali, que anota cada centavo que gasta, que anota. Use esse recurso a teu favor. Usa essas coisas a fortalecer, de modo a fortalecer a relação de vocês. E não cobre do masoquista porque ele é lento para executar. Ele não é lento. É que ele é perfeccionista demais e detalhista demais. Então ele precisa ter todos os detalhes resolvidos na cabeça dele para poder executar alguma coisa. E se tu que está assistindo é uma pessoa que tem o traço masoquista e está na dor, não deixa a perfeição te parar, não deixa o perfeccionismo te parar. A perfeição é utopia. Então, porque os masoquistas eles precisam de segurança. Então, se tu é masoquista e tu tá travado em alguma área da tua vida, faça o seguinte: liste os prós e os contras, liste os passos que tu precisa dar e anota situações que podem dar errado. E para cada situação que pode dar errado no projeto que tu queira fazer, pega e faz pelo menos umas 2 alternativas do que fazer caso aquilo aconteça. Que isso vai te dar muito mais segurança e tu vai poder avançar e não ficar travado na tua vida, não ficar bloqueado, né, sem realizações.